Olá, espero que todos estejam bem. Hoje o estudo é do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E não vim destruir a lei. Eu vou ler a passagem de Jesus. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Eu fiquei responsável de falar dos últimos 2 itens deste capítulo, que é a aliança entre a religião e a ciência, e também falar das instruções dos espíritos, que tem o título como Nova Era. Para a gente iniciar a nossa conversa, eu quero falar sobre Jesus. Quem é Jesus para nós espíritas ou para o espiritismo? Jesus é o que nós temos notícia, é o espírito que esteve aqui na Terra, que reencarnou aqui na Terra, da maior hierarquia espiritual que a gente conhece. Foi um espírito que, como diz o Livro dos Espíritos, é o nosso guia, nosso modelo a ser seguido. Jesus, não só o conhecimento que ele tinha das leis de Deus, sejam elas relacionadas à matéria, sejam elas relacionadas com a moral, o conhecimento de Jesus era muito amplo. Nós também temos notícias de que Jesus também participou da organização do nosso planeta. Foi ele que, através de outros espíritos, também juntamente com ele, da hierarquia dele, ou seja, na escala espírita, eles estão em espíritos puros, dos quais nós sabemos que é a maior escala, mas como diz os ensinamentos, nós não fazemos ideia do quanto essa escala é grande, mas a gente pode ver pelos efeitos daquilo que Jesus falou há 18 séculos atrás, e até hoje são conhecimentos que fazem toda a diferença da nossa vida e modificou a humanidade, esses conhecimentos de Jesus. Mas Jesus disse, eu não vim destruir a lei, ou seja, primeiro que Jesus já sabia o caminho que a gente ia cursar, ele entendia sobre o processo de nós, espíritos em processo de evolução, filhos de Deus como ele, e ele promete isso, ele diz que nenhuma das suas ovelhas iriam se perder, mas que ele iria conduzir todas ao Pai, ou seja, que ele ficaria conosco, se interessaria por nós. Então, e além de tudo isso, a certeza que ele tinha desses conhecimentos e dessa afirmação e das suas palavras, também o entendimento de que o futuro traria questões maiores, aí quando nós, a humanidade, estivesse mais madura para isso. E ele fala do Consolador Prometido e ele fala do Espiritismo. E Kardec abre o Evangelho segundo o Espiritismo com esse capítulo, falando exatamente dessa estrutura, desse processo que foi falar dessa boa nova. A nova era, e a boa nova, ela já vem sendo falada desde o início de que o homem começou a pensar sobre a sua existência, sobre a vida. Então, Deus nunca deixou de dar conhecimento para que nós pudéssemos, de alguma maneira, já compreender as leis e seguir as leis. Quando ele fala, eu não vim destruir a lei nem os profetas, ele está se referindo aos conhecimentos que os profetas falavam, e que Isaías falava, que Moisés falou, e que ele, Jesus, não só deu cumprimento, como ele ainda ampliou esse conhecimento, reorganizou novamente o entendimento, claro, sempre dentro das possibilidades do povo da época, mas os seus ensinamentos, pela grandeza espiritual de Jesus, consegue com que a sua fala possa ser entendida até hoje e com uma amplitude maior, porque Jesus falava por ser espiritual que nós somos. Ele não falou
para os homens daquela época. Jesus falava para o homem, para o ser espiritual que nós somos. Ser espiritual que estamos vivendo na matéria, que estamos experimentando a matéria, né? E com isso num processo de evolução, como nos explica o Espiritismo. Então, eu quero refletir com vocês a respeito desse conhecimento que a gente vai falar agora sobre a aliança da ciência com a religião. Esses últimos séculos, pelo menos os últimos 2 séculos, a gente teve uma verdadeira explosão, né, de conhecimento, de entendimento, tanto na área da medicina, como na área tecnológica, como na área do comportamento. Nós tivemos a contribuição de inúmeros espíritos que reencarnaram no nosso planeta e trouxeram uma série de conhecimentos que facilitaram a nossa vida, que nos ajudaram a compreender melhor, a trazer uma reflexão sobre, nossa, né, será que a Terra, que está dentro de uma constelação imensa de outros planetas, e será que só existe vida na Terra? A gente poder observar, né, a grandeza, né, as leis que regem tudo, perfeitas, né? Então, eu acho que esse grande passo que nós demos, né, nesses últimos séculos, fez com que a gente pudesse, de alguma maneira, já caminhar ainda um pouco mais, né, para o que nós fomos criados, que é para nos aperfeiçoarmos dentro das leis do progresso. E aí ele vai falar sobre essa aliança. Então ele fala assim: são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, e que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos devam ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, reconhecer que também existe. Então essas duas forças, né, juntas, né, elas vão levar a um conhecimento espiritual do qual vai ser difícil de derrubar, vai ser difícil da gente negar essa existência. E essas duas vertentes, né, uma que desvém das leis do mundo material e a outra que desvém das leis do mundo espiritual, a moral, elas juntas, elas se completam, elas são leis que vão dar sentido uma para a outra. E aí, nesse caso, cada vez mais fortalecer os conhecimentos. E aí ele diz mais aqui nessa passagem, diz assim: esse traço está no conhecimento das leis, ou seja, nós vamos cada vez mais, né, ter o conhecimento dessas leis, que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo, que é a terceira revelação e que é o Consolador prometido por Jesus, exatamente os seus conhecimentos se debruçam entre a relação do mundo espiritual com o mundo material. É um convite que eu faço a vocês: venham conhecer a doutrina espírita para entender com mais profundidade esses ensinamentos. Então, são leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatada pela experiência essas relações, uma nova luz se faz. A fé se dirigiu à razão. E esta nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Eu acho que as duas forças, né, ou seja, as leis que regem a matéria e as leis que regem o mundo espiritual, nós hoje podemos fazer essa avaliação historicamente, né, elas se afastaram, e são duas forças que não deveriam se afastar, ao contrário, porque elas se complementam. E claro que Jesus já sabia disso, que nós íamos ter essa dificuldade de entendimento, e que com ele prometeu que nunca nos deixaria, né? Porque ele fez a promessa de que ia conduzir, né, toda a humanidade, né? Ou seja, todas as suas ovelhas ao Pai, não ia perder nenhuma. É nesse ponto em que
nós vamos ver, né, que a nova era vai chegar. Ele diz assim: e toda uma revolução moral que se realiza neste momento sobre a ação dos espíritos. E quando ele fala sobre a ação dos espíritos, é espírito encarnado e desencarnado. Os encarnados são os que vão ter o conhecimento da ciência, se debruçar sobre a realidade das pessoas, olhar melhor o mundo em que nós vivemos. Então, é isso que vai acontecer, né? Cada vez mais vai reencarnar espíritos com mais evolução, que tem um outro olhar e que aí vai trazer novos conhecimentos e vão exatamente nos orientando sobre essa nova era, que já começou lá com os profetas, com Isaías, com Moisés, e continua, né, a nos trazer cada vez mais conhecimentos que vão nos dando o sentido do que nós somos, para onde nós vamos, da onde nós viemos, e que nós somos, na verdade, seres espirituais, vivenciando na matéria, e não seres materiais, vivenciando alguma coisa espiritual. Então nós vamos ter que consertar novamente esse entendimento, e a doutrina espírita nos ajuda muito a entender esse papel. E aí ele diz mais aqui assim: depois de elaborado por mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade. E nós estamos exatamente vivenciando isso. Os espíritos de toda parte, né, e a gente começa a refletir sobre isso, o quanto nós vamos entrar numa nova maneira de pensar no outro, de pensar nas nossas relações sociais, nós pensar do papel da ciência. Eu acho que quem, né, nessas épocas que nós vivemos da pandemia, não pensou, né, na questão dos cientistas, né, procurarem as vacinas e que elas pudessem ser logo descobertas e logo espalhadas pelo mundo inteiro, o quanto nós tivemos essa consciência de que nós não vivemos sozinhos, que nós somos uma grande família universal. E eu acho que são reflexões bastante importantes para o nosso amadurecimento espiritual, para nós amadurecermos diante do nosso papel. E aí ele vai terminar o capítulo com 3 depoimentos, ou seja, 3 mensagens de espíritos que vão falar sobre a nova era. Então, primeiro começa um espírito israelita, e ele diz assim: os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Diz mais, diz assim: o Cristo foi o iniciador da mais pura moral e mais sublime. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem o progresso que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras, mas não pense que esse desenvolvimento se fará sem luta. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, das agitações, das discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Olha que interessante. E aí ele vai terminar dizendo assim: os espíritos que a eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura. Ou seja, né, essas ideias elas vão começar a povoar, né, no meio da nossa sociedade, no meio da humanidade, como ela já vem acontecendo. E aí ele diz assim: foi Moisés que abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. E aí vem Fénelon dizer de uma outra maneira sobre a nova era. Ele vem dizer assim: o Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. Vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito dos espíritos das trevas. E a gente sabe disso. Como houve a ruptura entre o ser espiritual, ou seja, a religião que deveria, né, trazer ao homem as questões do seu desenvolvimento espiritual,
se afastou da ciência e a ciência tomou um outro campo do qual, né, ela também não considerou os elementos espirituais, ou seja, ela não considerou só a relação entre as leis da matéria e as leis do espírito, as leis morais. Houve uma ruptura, então ele está dizendo que nós vamos ter que retomar essas questões. Ele fala assim, a revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir a vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia. Ele está colocando em nós a responsabilidade de sermos os multiplicadores, né, desse conhecimento e dessa moral e desse entendimento. E diz mais, assim, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não têm sentido para vós. A cada um a sua missão e a cada um o seu trabalho. Ou seja, sejam firmes, ele vai falar que a gente tem que ser os modernos São Bernardos, marchai para frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Então, ele está aqui colocando que nessa nova era nós temos um papel importantíssimo. Cada um de nós, cada um tem a sua missão. E não é uma missão, não precisa ser um grande cientista, trazer um grande conhecimento. É a missão dentro da sua casa, do seu lar, do entorno, das ideias, do pensamento mais justo, mais harmonioso, mais amigo. Então, esse é o convite que o Fenelon fala sobre a questão da nova era. E aí, para terminar, vem Erasto falar sobre Santo Agostinho. Ele usa um exemplo para dizer, olha, Santo Agostinho, né, ele fez uma reviravolta na vida dele, porque quando ele teve olhos de ver e ouvidos de ouvir as questões espirituais e entendeu, né, o caminho que ele devia seguir, ele larga a vida dele, que coloca aqui, quando em meio de seus desregramentos, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres do mundo. E aí ele se entrega a Jesus, né, dizendo, meu Deus, perdoa-me, eu creio, eu sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. E o capítulo se encerra aqui e a intenção, né, do Kardec de colocar no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo esses conhecimentos, né, dos quais, né, fatalmente irão acontecer, porque isso é da lei de Deus. Ele nos deu mais 27 capítulos, que é para nos recordarmos os ensinamentos do Mestre. Numa linguagem mais moderna, é um grande GPS. Se a gente seguir esse caminho, com certeza nós vamos encontrar a felicidade, nós vamos poder fazer parte dessa nova era, nós vamos conseguir ter um olhar mais aguçado para as coisas, né, materiais, porque a matéria ela tem a sua importância, o espírito se relaciona com ela para o seu progresso, então ela não pode ser maior do que o espírito, né, porque a matéria fica. Né? A Terra um dia vai ser destruída, ou seja, não vai existir mais, e isso não sou eu que estou falando, é os espíritos que dizem que um dia vai ter fim, como tudo, como todas as transformações são necessárias para o nosso progresso, para o nosso adiantamento. E eu vou sugerir para vocês que vocês leiam a última pergunta do Livro dos Espíritos, que diz assim, o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? E os espíritos respondem, o bem reinará na terra quando entre os espíritos que o vêm habitar, os bons superem os maus. Então eles farão reinar o amor e a justiça, que são fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus, mas os maus só o deixarão quando o homem tiver banido daqui o orgulho e o egoísmo. Então, esse é o convite. Nós não vamos ser salvos por nenhum, né, cometa, por nenhum espírito
né, que venha trazer a verdade, nós vamos encontrar a verdade, nós, como diz Fenelon, vamos ter a nossa missão, ter o nosso compromisso, porque Deus se usa da sua própria criação para que o próprio desenvolvimento, entendimento e crescimento se faça. Então nós somos convidados a essa reforma, convidados a consultarmos o Evangelho como um GPS, como um caminho a ser seguido para nós encontrarmos a felicidade e fazermos deste planeta o que nós tanto desejamos, que é um planeta melhor, um planeta onde o bem supere o mal. Muito obrigada a todos, que Deus nos abençoe.